Falam não de um holocausto nuclear provocado pelo 11 de setembro, mas sim de um desastre celestial. Textos adicionais revelam que os egípcios acreditavam que a Lua, o Sol, as estrelas e os planetas ditavam o destino do homem na Terra. Eles não observavam os corpos celestiais em busca de conhecimentos científicos. Eles os usavam para criar calendários, os usavam como cronômetro, os usavam no deserto para se orientar. Eles acreditavam que esses corpos celestiais eram divindades. E para eles eram as estrelas e a posição do Sol que controlavam e regulavam os eventos em Terra. Alguns pesquisadores acreditam que os hieróglifos nos alertam sobre um evento cíclico, ao qual os egípcios sobreviveram milhares de anos atrás. Eles teorizam que foi um fenômeno catastrófico provocado pelo Sol, tão destrutivo que apenas um punhado de pessoas sobreviveu. Aqueles que acreditam nessa teoria dizem que as pistas estão em como os egípcios usavam a astronomia para entender o seu lugar no cosmos. E para os egípcios, havia uma constelação essencial nesse entendimento: Órion. O motivo dos egípcios darem tanta importância a essa constelação era porque, além de ser bem clara e evidente, ela se elevava ao amanhecer, pouco antes da enchente. Para eles, era um sinal tranquilizador. Significava que a enchente do Nilo era iminente. O Egito Antigo dependia da enchente do Nilo para sustentar a sua agricultura, essencial para a sua sobrevivência. Isso levou o povo a criar um elo entre Órion e a deusa Osíris, que controlava todas as questões de vida e morte. Portanto, era bem provável que os egípcios procurassem nessa constelação os sinais de um apocalipse vindouro. Na mitologia egípcia, já que Órion estava ligada à morte, essa constelação também era um destino para os faraós depois de morrer. A maioria dos historiadores acredita que as pirâmides eram tumbas reais, projetadas para ajudar os faraós a chegar até Órion. A maioria dos monumentos no Egito Antigo, a maioria das tumbas e templos era voltada para o Nilo. Mas as pirâmides são voltadas não na direção do Nilo, mas sim voltadas para o céu. Elas são voltadas para o paraíso. Então, elas são uma ligação, elas formam um elo entre a terra e o céu. E o que elas fazem é fornecer um meio para o espírito do rei ir para o paraíso. Mas outros acreditam que as pirâmides estão voltadas para o céu por outro motivo. Eles alegam que os egípcios estavam dirigindo a atenção das gerações futuras para Órion, porque a constelação contém a chave para entender a profecia egípcia de um apocalipse celestial. Eles também teorizam que o alinhamento de 3 estrelas da constelação serviu como mapa para o posicionamento das 3 pirâmides de Gizé. Se você desenhar uma linha ao longo da diagonal das 2 maiores, o resultado é que a terceira, a pirâmide menor, está fora dessa linha. Está à esquerda. Por que existe uma pirâmide menor e por que ela está desalinhada? As estrelas no cinturão de Órion também estavam posicionadas assim, e já que as constelações representavam deuses egípcios e Órion era muito importante na mitologia egípcia, faz sentido eles terem usado isso como um modelo. Essa teoria de Órion é fascinante porque é um motivo das pirâmides terem sido construídas fora de alinhamento. Mas para outros, a importância de Órion na profecia egípcia do fim dos dias só fica clara nas páginas de um texto reverenciado, chamado de O Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é o nome moderno que demos a uma coleção de encantamentos que os egípcios, na verdade, chamavam de O Livro para Sair ao Dia. Os textos eram para auxiliar a transição para o pós-vida, o renascimento como espírito na próxima vida. O capítulo 17 do Livro dos Mortos parece descrever uma catástrofe global que aconteceu milhares de anos antes do surgimento do Egito Antigo. O desalento após o incrível horror do desastre catastrófico faz com que seja impossível que a população aterrorizada escape.
Ao estudar outras partes do texto, alguns pesquisadores acreditam que esse desastre ocorreu quando Vênus fez um movimento específico através de Órion, que ocorreu pela última vez em 9782 a.C. E no texto egípcio, no capítulo 17 do Livro dos Mortos, existe um código que foi decifrado. E ele afirma que se Vênus repetir o movimento acima de Órion, esse será o ano do próximo cataclismo. Segundo as estimativas dos pesquisadores, acredita-se que esse evento celestial vai acontecer novamente no mesmo ano especificado nas profecias dos últimos dias dos maias, hopis, hindus e de outras culturas pelo globo. 2012. Poderiam os egípcios ser mais uma cultura antiga prevendo a nossa destruição por forças cósmicas nesse ano? Se diz que uma pista para a natureza desse cataclismo está contida na seguinte frase do Livro dos Mortos. Após a destruição, o velho leão se virou. Alguns interpretam a referência ao velho leão se virando como uma descrição da Terra sofrendo uma reversão cataclísmica em sua rotação. Eles acreditam que essa reversão pode ser causada por um fenômeno extremo, chamado reversão polar. Cientistas teorizam que uma reversão polar pode ocorrer quando o núcleo derretido da Terra muda de direção. Alguns especulam que isso provocaria deslocamentos abrangentes e repentinos na crosta terrestre. É neste momento que a gente imagina a crosta da Terra girando sobre o magma. O problema será quando a crosta física da Terra entrar em rotação. E é aí que a coisa vai pegar mesmo. Alguns acreditam que uma reversão polar na Terra pode ser provocada por grandes picos de energia repentinos no nosso Sol, na forma de grandes tempestades e erupções solares. O passado nos ensinou que existe um ciclo solar de 11 anos e que nós vamos chegar ao auge desse ciclo solar em 2012. E de acordo com uma série de estudos, esse próximo clímax solar será muito mais poderoso do que qualquer outro que já tenha sido registrado. Ainda assim, mais cientistas argumentam que os efeitos da atividade solar em 2012 estarão longe de ser catastróficos. O pior caso é termos alguns problemas com os nossos satélites. Nós temos muito mais satélites do que tínhamos no último clímax solar. E os satélites que temos hoje são muito mais sensíveis a danos por radiação solar. Além disso, a maioria dos cientistas diz que as chances de uma reversão polar iminente são astronomicamente baixas. Muitos concordam que as inversões polares podem ter sacudido a Terra no passado, mas que a mais recente ocorreu dezenas de milhões de anos atrás. Eles dizem que não existem evidências de uma reversão na memória humana que possa ter sido registrada pelos antigos egípcios. Se algo assim tivesse acontecido, estaria registrado nos núcleos de gelo, assim como nas amostras de sedimentos na costa da Nova Zelândia e em outras partes do mundo. E nenhuma dessas amostras indica que algo assim já aconteceu. Pesquisadores também questionaram o antigo texto egípcio sobre o qual a teoria da reversão polar é baseada. Hoje, muitos lerão esses textos e os associarão aos tempos modernos, em termos de catástrofes e o fim dos tempos e as profecias, mas eu acho impossível associá-los porque eles não são específicos o suficiente. Isso é só uma interpretação. Ainda assim, existe a possibilidade de que os egípcios sabiam de um apocalipse séculos antes de seu próprio tempo e que calcularam que essa catástrofe global poderia nos atingir novamente no nosso. Se eles testemunharam certos eventos, como chuvas de meteoros ou cataclismos, eles podem ter ficado muito assustados com isso, que de alguma maneira tentaram avisar os outros. Será que os antigos egípcios preservaram esse aviso em outros documentos, fora o Livro dos Mortos? Como nesse livro, que dizem estava perdido até algumas décadas atrás? Como a profecia de Órion, ele prevê um fim provocado por forças além da Terra. Ele fala de uma entidade que se dirige para a Terra, vindo dos confins do espaço, cujo nome é o Destruidor.
Muitos estão convencidos de que 4.500 anos atrás, os antigos egípcios viram o futuro e enxergaram o fim do mundo no nosso tempo. Mas existem muitas outras fontes da profecia e ainda se discute qual pode ser a mais precisa. Alguns acreditam que este livro pode ser a fonte mais confiável de todas. Ele se chama Bíblia de Coubrin. A Bíblia de Coubrin é uma antologia secular de 3.600 anos. A primeira parte foi escrita por volta da mesma época do Antigo Testamento. A Bíblia de Coubrin é um vislumbre das mentes dos egípcios que construíram as pirâmides. A Bíblia de Coubrin é composta por 11 livros separados, sendo que os 6 primeiros foram escritos pelos antigos egípcios e os outros 6 por sacerdotes celtas. A parte mais antiga foi escrita supostamente após o Êxodo, que alguns datam no século XV a.C. Esse foi um episódio fundamental na história hebraica, quando o profeta Moisés enfrentou o faraó egípcio e acabou libertando os hebreus da escravidão. Segundo a Bíblia de Coubrin, este evento deixou os egípcios desmoralizados. Seus deuses os haviam abandonado. Essa foi uma vitória sem igual dos hebreus. E eles só queriam entender o motivo. Então começaram a pesquisar todo o folclore e sabedoria que podiam encontrar nos domínios em que faziam comércio. E o que sobreviveu disso é a primeira parte da Bíblia de Coubrin. Se diz que a Bíblia de Coubrin foi descoberta no século XII na Inglaterra. Mas já que parece não existir nenhum manuscrito original, alguns duvidam de sua autenticidade. Assim como os defensores da teoria de Orion, os sectários da Bíblia de Coubrin dizem que ele alerta para um desastre celestial, talvez na forma de uma catastrófica reversão polar. Nesse caso, isso resultaria na extinção de talvez 90% da vida no planeta. Mas, de acordo com a Bíblia de Coubrin, a força extraterrestre que provoca o evento não é o Sol. Em vez disso, a profecia cita um misterioso corpo celeste chamado de O Destruidor. O texto diz que ele não colidirá com a Terra, mas passará perto o suficiente para provocar uma devastação global. Ele possui o seu próprio campo magnético, positivo e negativo. O planeta Terra também possui o seu próprio campo magnético. Ele nem precisa colidir. Mas se passar raspando, pode literalmente causar elevações e reentrâncias na superfície. A Bíblia de Coubrin também conta como o Destruidor já passou pela Terra várias vezes. Segundo o texto, a última ocorrência devastou o Egito 3.600 anos atrás. Sua cor era viva e sua aparência flamejante, mutante e instável. E todos os homens concordam que era uma visão apavorante. O que realmente chamou a minha atenção na Bíblia de Coubrin é que os antigos egípcios nos contam que esse objeto voou pelo sistema solar muitas vezes antes e que 3.600 anos atrás foi um horror para eles. Mas os cientistas rejeitam essa afirmação. Os astrônomos já realizaram estudos de mecânica celestial suficientes para concluir que nunca houve nenhum evento assim em momento algum na história humana. Os astrônomos estariam errados. Pode o Destruidor ser um planeta além daqueles conhecidos no nosso sistema solar? Numa órbita longa e elíptica que passa próximo à Terra uma vez a cada 3.600 anos? Tal corpo já foi objeto de conjecturas por mais de 2 décadas após uma descoberta intrigante no início dos anos 80. Havia muita preocupação em 1983, quando 2 astrônomos publicaram a sua descoberta de uma fonte de infravermelho. E naquela época houve especulações, não por astrônomos, mas por outros, de que esse era o planeta X, o 10º planeta. Nós acreditamos que esse objeto tem desde 4 vezes o tamanho da Terra até talvez alcançar o tamanho de Júpiter. Aqueles convencidos de que o planeta X existe e que está vindo na nossa direção apontam para mudanças astronômicas recentes, que eles afirmam ser o resultado de sua aproximação.
Segundo dados de uma sonda da NASA, o Sol está mais ativo no hemisfério sul do que no hemisfério norte. A magnetosfera da Terra tem se enfraquecido e mudado, e na verdade está apontando para o sul. E inúmeras outras coisas que estão acontecendo revelam que existe algum tipo de perturbação lá fora. Se o planeta X existe e é o objeto ameaçador descrito na Bíblia de Colbrin, quando ele terá o seu contato imediato catastrófico com a Terra? Esse texto enigmático descreve uma série de eventos que parecem anunciar um momento. 110 gerações passarão no Ocidente, e nações se erguerão e cairão. Homens voarão no mar feito pássaros, e nadarão no mar feito peixes. Isso tem tudo a ver com o aqui e agora. São aviões e submarinos. Uma geração pode estar entre os 35 e 40 anos. Então, se você multiplicar isso por 110, é possível que estejamos nesse período de tempo de 3.600 anos, enquanto se correlaciona ao aqui e agora. De acordo com a Bíblia de Colbrin, eventos como este são um sinal de que o retorno do destruidor é iminente. Mas cientistas garantem que o planeta X é uma fantasia. Astrônomos negam categoricamente a existência de um planeta X nas cercanias do Sistema Solar. Dispomos de muitos dados astrológicos, e se o planeta X realmente existisse, ele seria facilmente exposto. Nós temos dados suficientes acerca do movimento celestial de corpos no nosso Sistema Solar para excluir essa possibilidade. Apesar das evidências científicas do contrário, aqueles que acreditam na Bíblia de Colbrin e no planeta X persistem em sua afirmação de que uma catástrofe extraterrestre ameaçará a humanidade no futuro próximo. Mas alguns afirmam que os antigos egípcios fizeram mais do que prever o nosso fim iminente. Eles também teriam preservado os meios para preveni-lo. A possibilidade pode depender de uma descoberta dramática, oculta sob o companheiro silencioso da Grande Pirâmide: a Esfinge. Quer o apocalipse seja provocada pelo homem ou pela natureza, seus defensores estão certos de que as antigas profecias egípcias e os eventos atuais estão convergindo, e que a contagem regressiva para o fim dos dias já começou. Mas eles também sugerem que existe uma outra possibilidade. Isso é fascinante. São segredos que podem estar dentro da Grande Pirâmide, que ainda não foram descobertos e que podem dar à humanidade um novo significado para a nossa existência, nossa origem e para o nosso futuro. Alguns especulam que esses segredos estão numa câmara oculta dentro ou perto da Grande Pirâmide e que, passados mais de 4.000 anos, ainda não foram descobertos. Eles especulam ainda que os poucos que sobreviverão ao apocalipse poderiam se beneficiar dos tesouros que podem estar lá. Especulações sobre esses segredos vão desde registros que abrangem toda a história antiga até provas que uma civilização avançada mais antiga que a egípcia construiu a Grande Pirâmide. E se existe um salão secreto, muitos acreditam que o lugar ideal para procurá-lo fica próximo dos longos e estreitos respiradouros que se projetam a partir das câmaras interiores. Eles se chamam respiradouros e provavelmente não serviam para isso, mas ninguém sabe ao certo qual era seu propósito. Em anos recentes, robôs operados por controle remoto, usados por arqueólogos, se aventuraram até os extremos dos respiradouros e encontraram becos sem saída em portas pequenas. Ainda não sabemos o que está por trás delas. Então isso, para mim, é a coisa mais próxima da prova de uma existência de uma câmara secreta em Gizé. Alguns arqueólogos acreditam que o maior segredo de todos está enterrado sob o imenso guardião da pirâmide, a Esfinge. As autoridades egípcias permitiram uma exploração usando métodos não destrutivos. Então eles usaram sismógrafos e depois usaram radares. Isso prosseguiu até 1996, mais ou menos. E embaixo da pata esquerda, eles descobriram uma cavidade, talvez do tamanho de um closet. Mas ninguém jamais foi lá embaixo.
Espero conseguir permissão das autoridades egípcias para pelo menos alguns pesquisadores para podermos ir lá embaixo, explorar essa cavidade e descobrir o que está escondido lá embaixo. Outros acreditam que uma câmara oculta está enterrada a quase 100 quilômetros das pirâmides e contém segredos que podem elucidar totalmente a profecia egípcia. Eles acreditam que ela está em algum lugar nas ruínas de um vasto complexo palaciano de 2 níveis, conhecido como o Labirinto. O renomado historiador grego Heródoto visitou o labirinto no século V a.C. e aparentemente ficou pasmo com essa maravilha estrutural, que era antiga, mesmo em sua época, ele escreveu. Se todas as grandes realizações dos gregos pudessem ser reunidas em uma só, ainda não se comparariam a este labirinto. Do mesmo modo, as pirâmides são indescritíveis, mas o labirinto supera as pirâmides. Embora escavações arqueológicas no século XIX tenham estabelecido a localização do labirinto, não resta praticamente nenhum vestígio dele. Contudo, algumas pessoas não pertencentes ao meio consideraram ainda uma possibilidade remota de que as escavações vão redefinir o nosso entendimento da profecia dos últimos dias dos egípcios. Dentro do labirinto, nós encontraremos coisas que nunca esperávamos encontrar. Nós encontraremos a prova de uma civilização evoluída que foi destruída por uma reversão polar. Mas alguns acreditam que a descoberta mais monumental pode ajudar a prevenir o cataclismo profetizado. Dizem que a chave pode se encontrar num dos maiores tesouros perdidos do mundo, o ápice, ou pedra angular da Grande Pirâmide. Ao olhar para a Grande Pirâmide, a primeira coisa que você notará de imediato é que ela não é pontuda no topo, como uma pirâmide deveria ser, mas o topo é plano, como se nunca tivesse sido terminada. A pedra angular é a parte mais importante da pirâmide. Ela pode ter sido roubada, perdida ou destruída. E talvez seja fantasia minha, mas eu acredito que ela será descoberta e que ela vai ativar a máquina mais incrível que o homem já conheceu. Essa ideia pode ser mais baseada na fé do que na teoria. Mas alguns acreditam que quando a pedra angular for encontrada e devolvida ao topo da Grande Pirâmide, ela vai liberar uma energia paranormal, talvez forte o suficiente para evitar a aniquilação global. Independentemente dessas sugestões, as pirâmides permanecem como um lembrete sinistro da profecia que foi supostamente feita por seus construtores. Mas, se o apocalipse finalmente vier, o que será dos poucos que sobreviverão a ele? Se todos nos unirmos e conseguirmos passar para o outro lado, tomando o caminho da paz e do amor, esta será, em minha opinião, a mais importante população de seres humanos a ter andado por essa terra. Na superfície, o Antigo Egito parece tão distante do século XXI quanto os textos de 5.000 anos sugerem. Mas só o futuro dirá se essa civilização extinta se projetou pelos séculos para nos trazer um alerta sobre o fim dos tempos.